Oi, oi, amigos TVleiros, que assim como eu, estão sempre com a cara no TV, no celular, no notebook, vocês estão bem? Aqui é o Gabi, esse aqui é o TVlândia, seu podcast sobre coisas de TV. Amigos, a saga agora chega ao fim. Chegamos no último episódio, o episódio 19 de Bake Off Brasil, o reality show mais doce da TV brasileira. Ai, gente, ai que triste, último episódio dessa oitava temporada. E, para começar bem animado esse finale, todos os participantes dessa temporada retornaram mais uma vez para a tenda do Bake Off. O que é tão legal ver todo mundo junto mais uma vez, essa alegria, a tenda cheia, né, que são 18 participantes, então a gente vê esse mundão de gente. É tão gostoso ver as pessoas que a gente torceu, as pessoas que a gente não torceu, as pessoas que acabaram saindo e a gente se emocionou. Então é bem legal a gente reviver esses momentos de novo. E para já começar, assim, bem animado e também um pouco triste, a Nádia chamou a Emily para ter uma conversinha, né? Porque infelizmente a Emily ela precisou sair da competição por motivos familiares externos, que aconteceu alguma coisa com o pai dela e ela teve que deixar a competição. Que é uma coisa tão triste, né, gente? Porque a gente está torcendo para os participantes. E é óbvio que a gente sabe que só um vai ganhar. Então a gente torce para todo mundo ser eliminado e aquela pessoa que a gente quer vença. Mas não é a mesma coisa quando uma pessoa sai e não é por ela, é por motivos externos. E a Nádia, assim, teve uma conversa bem legal com ela. E o mais lindo que fizeram, que desde quando eu acompanho Bake Off, que já é umas 3 temporadas que eu acompanho assim bem certinho, eu nunca tinha visto isso, de a Emily ter sido convidada então para participar da 9ª temporada de Bake Off. Para mim é um dos momentos mais lindos do episódio, até independente do vencedor. Para mim esse foi um momento muito especial, porque a gente sabe como foi difícil para ela ter que desistir e como é tão lindo do canal da emissora e do programa mesmo dar mais uma oportunidade para ela, assim. Bake Off merece meu coraçãozinho, meu amor, por ser incríveis e darem essa nova oportunidade para ela. Quando a Nadia fala, se você olhar para os outros participantes, a gente já vê todo mundo emocionado. Porque é muito emocionante isso, porque é o sonho dessas pessoas. Então, essa foi uma atitude lindíssima do canal. Depois que teve esse momento tão lindo com a Emily, finalmente começa o último desafio do reality. Como nós estamos no último episódio, eles invertem. Então a gente começa hoje falando sobre a prova técnica, onde os 3 participantes vão ter que fazer essa prova técnica e só 2 continuam para o final do programa. Então é uma prova eliminatória. A prova técnica é a prova do aro suspensos, que é um doce bem desafiador que foi montado na posição vertical, uma escultura de chocolate que também reserva grandes sabores. O doce é composto por 2 aros e uma base triangular, todos feitos em chocolate. E cada aro também possui internamente um prato de chocolate que foi decorado com arabescos através de um bico de confeiteiro. O aro inferior reserva um doce que foi composto em sua base por uma farinha de amêndoas. No centro do doce temos uma geleia de maçã, vinho tinto e um toque de canela. Todos esses sabores estão envolvidos por uma mousse de maçã e na finalização do doce temos delicadas pétalas que foram feitas com finas fatias de maçã, compondo uma flor no seu topo, e para trazer o efeito transparente, todo o doce foi coberto com gelatina. No interior do outro aro temos 2 maçãs esculpidas, também compostas por mousses de maçã e geleia de maçã. A parte externa dessas maçãs foram cobertas com manteiga de cacau na cor vermelha e com detalhes em amarelo. E para ter o efeito brilhante, o doce recebeu um efeito de glaçagem. O cabinho da maçã ele também é feito de chocolate comestível, que é um chocolate maleável. Dá para comer. A base do doce foi coberta com uma fina camada de chocolate maleável, na cor vermelha, que também foi utilizada para modelar as lindas rosas que estão na decoração.
Para finalizar, temos 7 esferas de chocolates em tamanhos diferentes que são texturizadas com toque de dourado para combinar com a prova final. Nessa última prova técnica, os participantes de prova. Durante a prova técnica, os outros participantes, eles meio que têm a liberdade para ficar andando durante a tenda, né? Durante todos os participantes que ainda estão competindo. Eu não sei se eu curto isso, porque a gente sabe que é um momento tão decisivo para essas 3 pessoas e ver esse monte de gente andando meio que dá uma atrapalhada. Mas eu também entendo que, como é um programa de TV, a gente precisa meio que ver essa agitação para ter, pelo menos ficar um pouquinho mais animado, né? A gente precisa ver um pouquinho de confusão. E a gente vê assim que o João Pedro continua igual. Ele mesmo sendo eliminado, e ó que ele foi massacrado na internet, ele continua soltando esses shades falando que estava desejando de tudo pro pior para o Camilo, que ele não queria que o Camilo vencesse. O que é meio triste, né, gente? Porque a gente tem que torcer para todos. Eu acho que, especialmente o Bake Off, que é um reality show bem mais leve, não tem espaço para esse ódio dentro da tenda. A gente tem que torcer para todo mundo mesmo. Porque é uma competição, mas é uma competição leve. Durante essas 5 horas, deu para ver que o Fabiano meio que ele se atrapalhou. E isso meio que mexeu com a cabeça dele, eu acho que durante a prova técnica. Porque a partir do momento que ele meio que reparou que ele não estava bem no tempo certo, meio que ele se atrapalhou muito. E deu para ver que quando vai se aproximando na reta final das 5 horas, ele meio que não tá com as coisas todas concluídas, o que é uma pena, porque para mim o Fabiano era o participante que ia vencer essa competição. E é uma pena a gente ver esse participante tão forte, criativamente, ser eliminado assim. Eu gosto muito do que ele entregou e eu queria que ele fosse para a final. Então, depois que passou todas as 5 horas da prova, tem a degustação da prova técnica e faz o ranking mais uma vez. Só que esse ranking é ranking de finalista. Então, em primeiro lugar, a primeira pessoa a ocupar a posição de finalista foi o Leonardo. Em segundo foi o Camilo. E foi o que eu disse, né? O Fabiano foi eliminado. Para mim, assistindo, foi uma surpresa ver a eliminação dele. Eu jurava, tinha certeza que ele ia vencer essa competição. Mas prestando atenção de como ele competiu, deu para ver mesmo que ele mandava muito melhor nas provas criativas. E ele sempre acabava dando uma escorregadinha nas provas técnicas, ainda mais nesse final de temporada. Então é uma pena ele ter sido eliminado. Eu queria muito ver ele disputando essa final contra o Camilo, porque eu acho que os dois iam mandar muito bem. Mas não foi a vez dele e ele foi eliminado. Os 2 participantes que continuam para a prova criativa é o Leonardo e o Camilo. A prova criativa é a prova Galeria de Arte ou Bolo Obra de Arte, que é a galeria de arte do Bake Off Brasil, com várias obras recheadas de muita dedicação e de inspirações de amor e que se destacaram nesta temporada. No centro da exposição tem um bolo, que é o bolo obra de arte, e nele temos as representações de momentos marcantes dessa temporada. Na base temos um pedacinho da prova Aqui se planta, aqui se colhe, que é uma linda homenagem do Bake Off Brasil ao solo brasileiro. Temos também a representação do Doce Voo, que foi uma prova que nos permitiu conhecer um pouquinho mais do sonho dos participantes. No andar de cima, uma linda homenagem da conscientização que foi da prova Animais em Extinção. No terceiro andar, temos uma referência de um bem muito precioso para os confeiteiros, sobretudo dentro da tenda do Bake Off Brasil, que é o tempo, que foi uma das primeiras provas nessa temporada.
No topo, nós temos uma linda escultura que traz um pouquinho da essência de todos os confeiteiros, que é a transformação do alimento. E que essa escultura era mãos, né? Então, essas mãos que estão manipulando e movendo o alimento. No bolo, a gente tem a Beca, a Nádia e o Giuseppe, que estão representados através de modelagem em pasta americana. A massa do bolo ela é marmorizada. O recheio é uma mousse de chocolate com pralinê de castanhas e outro recheio é um creme de physalis com uvas. Nas paredes da galeria tem duas grandes pinturas, que uma delas temos as pinceladas do Doce Talento e do outro lado tem o Da Minha Janela Eu Vejo, que são mais duas provas que aconteceram no Bake Off. Ao redor da obra central temos 4 expositores. Um deles tem a referência do bolo geométrico, que foi feito todo de isomalte. Tem também a representação do balé de macarrons, que foi eternizado com uma escultura de chocolate marmorizada, pulverizada em dourado. E temos também lâminas de amêndoas na base para fazer referência aos deliciosos macarrons. Tem também a coroa da prova Joias da Realeza, que é representada com uma escultura de chocolate e ela está apoiada em uma linda almofada de bolo esculpido. Tem também o nosso pedaço do céu, que é representado pela boneca modelada em chocolate comestível moldável. Então, já deu para notar que essa prova final e esse exemplo final é um exemplo de trajetória dessa temporada. A Beca tentou reproduzir quase todas as provinhas que aconteceram na competição, ela tentou reproduzir nesse bolo final. Nessa última prova, os participantes eles precisam entregar um bolo com uma modelagem no topo, que deve representar uma escultura, que deve ter no mínimo 15 centímetros e precisa ser em 3D. Essa escultura deve estar dentro de uma caixa de isomalte. Precisa também ter 2 molduras de quadro comestível e no interior da moldura precisa apresentar 2 obras de arte. Aí pode usar técnicas de pintura ou modelagem ou ambas as técnicas. No bolo precisa ter 2 técnicas de pintura e precisa ter 2 recheios. O bolo ele precisa ter 3 andares e nesses 3 andares um só precisa ser verdadeiro, é o mínimo. A altura desse bolo precisa ser 80 centímetros de altura. Como é uma prova assim que os participantes, os finalistas, né, precisam de muito empenho, de muita dedicação, eles vão ter uma ajuda. Então, durante essa prova final, eles vão ter ajuda por 1 hora de ex-participantes da competição. Só que tem uma pegadinha aí. Então, o Léo, ele vai escolher os participantes pro Camilo e o Camilo vai escolher os participantes que vão ajudar o Léo. O Léo, ele escolheu o Renan e o Fabiano para o Camilo e o Camilo escolheu a Maria Laura e o Lucas para o Léo. Nessa prova, o tempo de prova é 5 horas. O Leonardo ele vai fazer o bolo doce botânica, que vai ser uma massa de genoise tingida com hibisco e regada com calda de água de rosas. O recheio vai ser um pudim de baunilha com crocante de amêndoas e mousse de framboesa com insert de framboesa. A decoração vai ser pasta americana, glacê real, pastilhagem, texturas de chocolate, isomalte, flocagem e pintura à mão. E os efeitos especiais vai ser uma árvore da vida modelado com chocolate maleável. O Camilo vai fazer o bolo O Amor que nos dá asas, que é uma massa manteigada com macadâmia, o recheio de creme de confeiteiro com manteiga e framboesa e ganache de creme brulee. A decoração vai ser pasta americana, glacê real, pastilhagem, papel de arroz, folhas de ouro, isomalte, pinturas em aquarela e em aerografia e no topo modelagens de pasta de chocolate. Como essa é a última prova na competição, os participantes estavam super dedicados, então teve
poucos momentos de interações. O que a gente consegue destacar, que ficou bem claro e que foi o maior desafio, foi na hora de fazer essa caixa de isomalte, né, a cúpula, onde isomalte é um material muito delicado, então eles precisam ter muito cuidado na hora de manusear, porque até você mexendo, você pode acabar quebrando. Então, esse foi, para mim, olhando o que eles estavam fazendo, o maior desafio. Que, infelizmente, quando a gente vê o resultado final, os dois acabaram com o isomalte ou quebrado ou trincado. Então, a gente vê que isomalte não é para amadores. É bem complicado mesmo e você tem que saber manipular, porque se você não saber, você vai quebrar. A degustação final começa com o Leonardo. Todos os participantes vão ter que levar o bolo lá onde está a galeria de arte. Todo mundo leva tranquilamente. Então vamos focar na decoração. O Leonardo, ele veio com bolo doce botânica. A base dele, ele conseguiu fazer um efeito bem legal de terra. Eu gosto que ele fez umas misturas de vários tons de marrom. Eu gosto que ele colocou um pouquinho de verde. A gente consegue ver esse jogo de profundidade que fica parecendo bem mesmo que é terra. Então eu gosto que ele conseguiu fazer uma base bem legal. O quadro de girassol para mim ficou perfeito. Eu olhando a técnica que ele usou a pintura, ficou incrível. Até parece que esse quadro de girassol é um quadro de verdade, é um quadro de galeria. Para mim tá incrível e tá belíssimo. Já o quadro de pinheiros que ele fez, eu não gostei muito. Eu acho que ficou simples esse quadro e ele devia ter trocado esse quadro por outro. Talvez seria legal ele trazer outro quadro de flores para combinar com esse quadro de girassol. O vitral de costela de Adão, para mim também não ficou assim incrível. Tá bem feito, ele tá bonito, mas eu precisava de um pouquinho mais, porque como ele falou que é um vitral, eu queria que tivesse mais aquele efeito de vidro mesmo, que fosse aquele efeito um pouco mais reluzente, porque essa parte do bolo não teve esse efeito. E assim, mas ele tá bonito, ele não tá feio não. Depois disso, a gente fala do topo dele, que é a escultura. Olha, a escultura ficou ok. Não ficou feia, também não ficou a escultura mais incrível do mundo. E como eu tô vendo da TV, né, gente? O isomalte pra mim ficou um pouco escuro. A Beca falou que não, mas pra mim ficou. Então eu não consigo ver muito bem essa árvore que está dentro da cúpula dele. E ele também não conseguiu entregar o efeito que ele queria, né? Que fazer a árvore girar. Então isso é um ponto negativo. Da entrega do Leonardo, eu gosto dos itens que ele mostrou separadamente. Eu não sei se todos eles conversam entre si e se faz uma entrega assim final grandiosa. Eu gosto individualmente, mas o conjunto eu não sei se me agradou tanto assim. O Camilo, ele veio com o bolo O Amor que não dá asas, que é uma entrega que representa a eliminação de alguns participantes da tenda. Então, é uma entrega bem sentimental. O quadro representa o Renan, que é uma coroa. Eu achei que o quadro ele tá simples. A coroa que ele colocou, ele podia ter feito assim uma coroa bem mais cheguei, né, com mais joias, mais elaborada. Achei a coroa muito simples. O coração lapidado, ele representa a eliminação da Emily. E para mim, esse coração na entrega dele tá perfeito. Eu gosto que ele não fez aquele coraçãozinho redondinho que todo mundo espera. Então a gente vê um coração um pouco mais geométrico, que tem lados, que tem um detalhe diferente. Para mim, a melhor parte dessa entrega final dele é esse coração lapidado. Depois disso, nós temos outro quadro, que é o quadro da cereja, que representa a eliminação do Rodrigo. E mais uma vez, eu achei uma entrega muito simples. O quadro ficou assim, muito, 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 muito simples. Eu queria uma entrega muito mais elaborada. E a gente agora, partindo para a parte do topo, nós temos o isomalte, que para mim ficou muito escuro.
quase não dá pra ver o que tem dentro, porque eu tô vendo da minha casa, né? Tô vendo da TV, então eu quase não enxergo direito. E dentro dele, ele colocou uma escultura que são duas pessoas se abraçando, que representa essa disputa entre o Fabiano e o Camilo, né? Porque eles estavam sempre disputando quem ia ter o avental azul. A mensagem tá aí, mas eu não sei se a execução está. Porque como ficou um pouco turvo o isomalte, quase que a gente não consegue ver. E vamos já falar que eu gosto dos efeitos que ele colocou nas partes do bolo, que tem um efeito rústico, eu gosto que tem uma pegada meio marmorizada, então eu gosto que ele conseguiu trazer uns efeitos legais no bolo. Olhando para o contexto geral, eu acho que o bolo dele, completamente olhando tudo, ficou muito lindo. Já quando eu separo item por item, igual eu fiz esse comentário, eu já acho que o bolo não tá tão interessante assim. Então, para mim tem essa diferença. O Léo tem coisas boas quando eu olho individualmente, mas o conjunto eu não achei tão interessante. Já o Camilo é o contrário, o conjunto é muito interessante. Individualmente eu achei sem graça. Depois que teve essa degustação, foi anunciado quem é o grande vencedor dessa 8ª temporada. E quem levou o prêmio, quem levou o avental azul, quem levou o troféu, quem vai viajar vai ser o Camilo, o que eu achei incrível. Ele foi sim um participante muito forte, muito bom, o que estava com uma disputa assim grandíssima entre ele e o Fabiano, quem ia ter mais avental azul. Então, se não fosse do Fabiano, certamente seria do Camilo, porque os dois entregaram uma competição incrível. O Camilo merece muito ter levado essa temporada. Ele foi um participante que teve um resultado assim perfeito. E é assim que eu fecho essa saga que nós terminamos de falar o episódio 19 da 8ª temporada de Bake Off Brasil, o reality show mais doce da TV brasileira. A 8ª temporada se encerra aqui, mas eu já tô aguardando a 9ª temporada, porque eu amo esse reality. Gente, não esquecem de se inscrever no canal no YouTube, TVlândia, me seguir no Twitter e no Instagram, que é TVlândia com 2A, nas duas redes sociais. E eu também estou em todas as plataformas de áudio. Gente, um beijinho e tchau!